Fala aí galera, beleza? Alan Engel, mais um vídeo tutorial para o blog Profissão Digital e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Photoshop. A gente vai pintar esse carro com uma outra cor de forma totalmente profissional, que ele não vai parecer nunca ter sido azul na vida dele. A gente vai utilizar basicamente duas ferramentas, a Quick Selection e os Blend Modes. Então vamos começar. A Quick Selection ela fica embaixo da varinha mágica, que é essa quarta ferramenta aqui. Você clica e segura, ele vai abrir Quick Selection Tool, a ferramenta de seleção que a gente vai utilizar. Como é que ela funciona? Ela é como se fosse um brush, tá? E eu clico e arrasto em cima da cor que eu quero selecionar. Tá? Ela seleciona exatamente como a varinha mágica, ela seleciona por cor e também por contraste de luz. Então eu clico e arrasto, você pode soltar o botão do mouse sem problema. Você clica e arrasta por cima de toda a parte azul da lataria aqui do carro. Tá? Depois eu vou tirar alguns pontos dele, porque eu só quero que realmente a parte azul fique. Para a gente melhorar o nosso fluxo de trabalho também, quando a gente está trabalhando com seleção, é bom a gente sempre trabalhar com zoom e com a hand tool, que é a mãozinha, né, que fica movimentando a fotografia pelo nosso canvas. Então, para dar zoom de forma mais prática, pressione e segura o Alt e mexe o scroll do mouse, né, a rodinha dele para frente para dar zoom. A gente vai ver que aqui a seleção não foi bem feita. Um segundo atalho que é muito bom, que funciona tanto para os brushes quanto para essa ferramenta, é usar o colchete. Para a esquerda, você diminui o tamanho do teu brush. Para a direita, você aumenta o tamanho dele. Então, nessas áreas que são menores, a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho do brush para conseguir pegar só o que a gente precisa. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, diminuir mais o brush e assim vocês vão fazendo a seleção de vocês. Terceira dica de atalho então, se a gente pressionar a barra de espaço, a gente fica com a mãozinha habilitada, com a Hand Tool. Se eu clicar e arrastar, eu vou conseguir movimentar a minha imagem dentro do canvas. Isso aí facilita bastante para a gente não ficar dando zoom in, zoom out, para conseguir enxergar os outros pedaços da nossa imagem. Aqui a gente percebe que ele selecionou mais do que eu queria. Eu não queria o pisca-alerta aqui no caso. Então, se vocês vão notar, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do brush para ficar mais visível. Tem um mais dentro da ferramenta. Se eu pressionar o Alt e segurar, ele vai para o menos. Ou seja, ele vai, ao invés de adicionar a seleção, ele vai tirar a seleção. Diminuir de novo aqui o tamanho do brush, pressionar o Alt e clicar nas partes que eu não quero que fiquem selecionadas. Isso vai fazer com que ele retire a seleção dos locais que eu não quero. Aqui, por exemplo, no para-choque eu também não quero. E simplesmente soltando o Alt, ele volta a ter o sinal de positivo e adicionar mais seleção. Aqui também ficou uma área que eu não quero pegar, que é aqui a grade do carro, essa grade metálica. Nenhuma parte metálica eu vou adicionar agora na minha seleção. Adicionar a barra de espaço, pegar a Hand Tool, tirar também aqui a parte do farol, pressionar o Alt e passar o cursor em cima do farol. E vou continuar minha seleção lá em cima, tá? A seleção aqui não precisa ser perfeitinha não, porque depois a gente pode ajeitar. Pressionar Ctrl 0, a nossa imagem se adapta ao tamanho da nossa tela aqui de visualização. Então tem uma boa parte selecionada, vou chegar aqui só aqui embaixo, dar um zoom aqui, para tirar essa área do para-choque que eu também não quero. Pressiono o Alt e passa, clique e arrasta aqui o mouse para tirar a área que eu não quero. Como eu disse, não precisa ficar bonitinho não, pressionar Ctrl 0. Só quero tirar agora, na verdade, é esse pedacinho aqui do retrovisor do carro também. Pressionando o Alt, eu também consigo tirar. Vou diminuir o tamanho do brush para poder tirar a haste aqui. Com o tempo vocês vão se familiarizando aí um pouco melhor com essa ferramenta. Vocês vão ver que ela é uma ferramenta extremamente prática para fazer seleção. Principalmente quando a gente tem uma área bem contrastada. Dá Ctrl 0 e aí eu tenho a visualização inteira da minha imagem. Agora vem a parte de pintar essa área azul. Vou criar uma nova camada aqui, uma nova layer, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, Create New Layer, e vou pintar ela
com a cor que eu quero. No caso aqui eu vou pintar o carro de vermelho. Então eu venho aqui nesse quadradinho, né, que é o meu foreground color, dou um clique e escolho aqui a cor que eu quiser. No caso aqui eu escolhi um vermelho, você escolhe aqui qual a matiz da cor e aqui você escolhe a tonalidade dela. Pode ser qualquer vermelho. Vou dar OK. Com a minha layer em branco selecionada, que eu acabei de criar, eu vou dar um Alt Backspace. Isso daí vai fazer com que tudo que esteja dentro da seleção seja pintado com a cor do meu foreground. Obviamente que essa pintura não vai ficar assim, né? Vou dar um Ctrl D para desselecionar a minha imagem. E agora eu vou mudar o Blending Mode. O Blending Mode é aqui onde está escrito normal. Eu vou clicar nele e vou mudar para Hue. Geralmente, quando a superfície que a gente está querendo pintar ela tem reflexão, o Hue é a melhor opção, porque ela também pega os reflexos, ela vai manter todas as características do reflexo desse material. Se a gente estivesse fazendo isso, sei lá, com tecido ou com uma blusa, com vestido, alguma coisa desse tipo, então a gente poderia tentar também o Color ou então o Multiply, fica aqui em cima. Nesse caso, como o carro reflete a luz, a gente vai usar o Hue. E ele já vai ter a coloração certinha, inclusive respeitando todos os reflexos que tem aqui, ó, tá? Das luzes lá que estavam iluminando o carro no salão. O grande problema aqui é que tem algumas partes, por a gente ter feito a seleção meio rápida, né, meio sem se preocupar, ficaram algumas partes azuis aqui, inclusive aqui no para-choque. Tá? Eu não selecionei essas partes metálicas justamente para falar sobre outra coisa. Aqui no caso a gente tem o reflexo ainda do azul, né? E o carro agora que é vermelho, aqui estaria refletindo vermelho nas partes metálicas e não azul. Então como é que eu corrijo isso? Né? Agora a gente vai dar uma lapidada aí nessa pintura. Vou pegar aqui um brush e com a mesma cor vermelha, eu vou pintar essas áreas que estão refletindo azul. Vou aumentar meu brush, apertando o colchete para a direita, e eu posso pintar aqui, ó, sem medo, por cima das áreas que ainda estão azuis. Tá? Que, no caso, o que é prateado aqui não vai pegar essa coloração vermelha. E vou passar em cima de tudo que está gerando reflexo azul. Aqui no canto também. Dentro do farol aqui, ó, tem um reflexo azul, as luzes não estão acesas, então vou pintar também de vermelho. Vou usar nesse aqui também. Vou usar o Alt com Scroll para dar um zoom aqui nessa área. Diminuir um pouquinho o tamanho do brush e pintar toda essa área que ficou azul aqui também. Ctrl 0. Pronto, só faltaria aqui no caso a antena. Que aí a antena a gente faz uma coisinha também mais, tem que aproximar também, Alt Scroll do mouse, diminuir um pouquinho o tamanho do brush e pintar essa área onde está com reflexo azul. Aqui também tem alguns reflexos. Chegando mais aqui em cima, a gente tem que diminuir um pouquinho mais o tamanho do brush para conseguir pintar direitinho a antena. Ctrl 0. Pronto, a gente acabou de pintar o carro. A gente faz esse tipo de procedimento, tá? Quando a gente quer destacar alguma coisa bem específica. Se a gente for perceber então, toda a imagem ela está azulada. Né? Isso daqui por quê? Porque as luzes batiam no carro, o carro refletia para as luzes aqui em cima, né? Refletia aqui, refletia um pouquinho também aqui nas barras de segurança. Então todo o ambiente ficou meio azulado, inclusive o interior do carro também é azul. Então todo o ambiente ficou meio azulado justamente por conta da cor do carro. Então todo esse ambiente, se o carro mudou de cor, ele vai ter que mudar de cor também. Então vou desligar aqui a visualização da layer que a gente pintou de vermelho e vou criar uma outra layer por cima dele, tá? Só como exemplo. Com essa mesma cor do nosso foreground, eu vou pintar a tela inteira, tá? Vou dar um Alt Backspace ou Alt Delete e pintar o canvas inteiro. Mudo o Blend Mode também para Hue e olha, exatamente o mesmo efeito que a gente tinha antes. Vou mostrar aqui, só que aqui a gente tem todos os reflexos azulados nas paredes. E dessa forma, de forma muito mais rápida, a gente conseguiu
a pintura completa do carro. O máximo que a gente precisa ajeitar aqui no caso é porque ele pegou um pouquinho nas rodas, ele pegou um pouquinho avermelhado. Isso a gente pode resolver de forma simples. Aqui embaixo tem um botãozinho que é Add Layer Mask, tá? É o terceiro botão da esquerda para a direita. E ele vai inserir uma máscara nele, né? Tá todo um quadradinho branco aqui. Como é que a máscara funciona? O que é branco é opaco, o que é preto vai ser a nossa transparência. Então eu quero apagar o vermelho dessa área aqui do pneu e dessa área do pneu aqui de trás. Quando a gente está com a máscara selecionada, tá? Clique em cima da máscara, aqui vai ficar preto e branco. Eu vou escolher como cor de foreground o preto, que ela já vai vir aqui automaticamente, pegar um brush e vou fazer a pintura dessa área que eu quero que saia essa tonalidade de branco. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o brush, lembrando o colchete para a direita, e pintar essa área aqui de preto. Vocês vão ver que vai sair essa tonalidade avermelhada do pneu. Vai passando com certo cuidado aqui, porque tem algumas áreas aqui azuis. E pronto, agora o pneu ele ficou com a coloração original dele. Né? Presta atenção aqui um pouquinho nos detalhes aqui no canto, se preciso dar um pouquinho mais de zoom. Né? Vou lá para o pneu de trás, dar um pouquinho mais de zoom aqui, melhorar a visualização e passar. Olha como é que muda a tonalidade do pneu, né? Agora a gente está com a tonalidade original dele. Passar um pouquinho aqui. Beleza. Ctrl 0. Agora a gente tem um carro todo pintadinho, com as luzes lá atrás acompanhando toda a tonalidade de reflexo do carro. Eu fiz isso aqui na verdade para mostrar para vocês que como um fluxo de trabalho pode melhorar, você pode agilizar todo o seu trabalho simplesmente analisando a foto antes. Tá? Em algumas situações, esse segundo método que eu apresentei vai dar certo, mas em outras, só fazendo com o método de seleção. Você tem algum ambiente também muito complexo, muito cheio de cores, e você quer pegar uma cor específica para alterar essa cor, aí você vai ter que fazer a seleção desse objeto e depois mudar o blend mode dele. Beleza? Então é isso. Visita lá o blog profissiondigital.com.br, nossa página no Facebook. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode escrever aqui no canal mesmo ou lá no Face, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Grande abraço.